Israel. E a palavra diz, meu amado irmão, minha amada irmã, onde estiver 2 ou 3 reunidos ali no meu nome, eu também estarei, eu me farei presente. Eu creio que Deus, aleluia, Ele se faz presente no nosso meio nessa manhã. Eu creio que o nosso Deus, Ele tem aí verdadeiramente feito grandes coisas na minha vida e na tua vida. É por causa disso que nós estamos aqui nessa manhã. É por causa disso que as oportunidades, elas são dadas, né? Então nós temos a oportunidade de nós estarmos aqui por esse Deus. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu dar mais uma ajeitada aqui na câmera para estar transmitindo aí, né, esse nosso trabalho. De vez em quando a gente fica aqui meio enrolado, né? Mas Deus é bom e Ele há de prosperar a nossa caminhada, Ele há de fazer tudo diferente. Nós temos aí a alegria da salvação do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Às vezes fica um pouquinho enrolado, né? Mas já já nós estaremos aí com tudo direitinho aqui. Ah, maravilha de Deus. O Senhor que tudo pode. Nós temos aqui 3 transmissões, né? Então a gente fica um pouquinho enrolado com uma, um pouquinho enrolado com outra, mas tudo dá certo em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos aí a alegria da salvação do nosso Deus. E eu quero te convidar, né, para a gente estar aí fazendo a programação juntos, né? Nós vamos estar falando um pouquinho desse Deus que tem aí cuidado de mim, tem cuidado de você. E tenho eu aqui, trago algo maravilhoso de Deus para a minha vida, para a tua vida. Dando continuidade aqui a respeito da divulgação da onde nós nos encontramos, né? Nós estamos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Nós começamos essa programação por volta de 8h20 da manhã. Nós estamos aí 8h25 e nós vamos trazer um texto da Bíblia que está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 ao versículo 25. A reflexão, oportunidade. Amém? Também vamos trazer uma palhinha a respeito do livro dos mártires. A data de hoje é dia 26/8/2023. Nós temos cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, sempre às terças-feiras, sextas-feiras e aos domingos, 19 horas. Também tenho deixado 2 links dos meus YouTubes, peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então vamos partir, né, para verdadeiramente essa oportunidade que Deus tem nos dado nessa manhã. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Eu já tinha colocado antes uma introdução que diz assim: toda oportunidade é uma situação favorável, uma porta que é aberta, em que podemos ingressar e crescer através de tal escolha. É claro que temos que distinguir a oportunidade que nos é dada do oportunismo. Toda bênção é dada por Deus e quando está em nosso alcance, devemos tomar posse. Mas devemos evitar o oportunismo. Esse tipo de comportamento busca criar oportunidades às custas do próximo e não provém do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos buscar oportunidades, as oportunidades que venham aí edificar a vida um do outro na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos aí estar agindo, né, com coerência. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sermos uma bênção nas mãos do Pai. Amém? Então, eu quero abrir com os meus amados irmãos aí em segunda Reis. Vamos estar abrindo lá, você que pode tomar posse aí
da sua Bíblia, pegar a sua Bíblia aí para a gente estar dando uma olhada. 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 até 2 Reis, capítulo 14, parece que até o 25. Vamos estar conferindo aqui. 2 Reis, capítulo 14, até o versículo 25. Isso mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: Eliseu estava doente, da sua doença ele morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu, então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor. E a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferirás os sírios, aleluia, até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá. A paz do Senhor Jesus, ó meu amado irmão Heleno, que Deus esteja te abençoando. Também Ricardo aí, Deus esteja te abençoando. Paula Pereira, Deus esteja te abençoando. Que Deus esteja operando aí maravilhosamente na sua vida. Nós estaremos orando no final pelo seu relacionamento em nome de Jesus. Amém? Então que Deus esteja aí fazendo bem-vindos todos os meus amados irmãos nessa manhã. Meu amado irmão, minha amada irmã, a gente tem essa história da Bíblia aí, a qual Eliseu, ele está diante do rei de Israel. E Eliseu tem uma promessa de Deus ali para o rei de Israel. E Eliseu, ele diz que as flechas que ele pede para que o rei de Israel retire do seu alforje para ferir a terra, são flechas do livramento. Esta é a história que Eliseu traz a respeito do rei de Israel. O rei de Israel, ele vem a Eliseu porque Eliseu está com uma doença, e essa doença é uma doença de morte. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, ele se coloca diante de Eliseu. Eliseu, ele tem coisa de Deus para o rei de Israel. Antes dele ir para o pai, ele tem algo para estar abençoando a Israel, porque Israel estava constantemente em guerra com os sírios, mas Deus promete, traz no coração de Eliseu um alívio, uma grande bênção, fala: eu vou livrar Israel das mãos dos sírios. E Eliseu, ele fala com o rei de Israel: olha, retira aí do teu alforje as flechas, são flechas do livramento, e atira. E o rei de Israel, ele fere a terra 2 e 3 vezes.
E Eliseu, ele fica indignado e diz assim: você deveria ter ferido a terra não somente 2, 3 vezes, 5 ou 6 vezes você deveria ferir a terra, porque assim você acabaria, você consumia, você destruiria os seus inimigos para sempre. E agora você ferirá somente 2, 3 vezes. Aqui, a gente trazendo esse assunto à tona, nós trazemos esse assunto à baila, nós entendemos, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, Ele dá oportunidades para minha vida, Ele dá oportunidades para a tua vida, mas nós precisamos estar ligados. Ali mesmo indo até Eliseu para se condoer, para mostrar a ele ali o sentimento, diz que ele estava chorando, né? Ele chorava pelo rei, ele chorava pelo profeta. Ele chorava, ele entristeceu-se pelo profeta, mas ele não podia estar desatento em relação ao país, em relação à sua nação, porque ele era o chefe da sua nação. E ali, meu amado irmão, minha amada irmã, Eliseu, mesmo naquele momento tão difícil de sua vida, ele tem algo precioso para o rei. E o rei deveria estar atento, porque ali estava uma grande profecia a respeito de que ele iria sair vencedor das guerras diante dos sírios. Muitas vezes, meus amados irmãos, Deus tem colocado diante de nós essas oportunidades e muitas vezes nós não destruímos por completo aquilo que muitas vezes está diante de nós, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, destruir de uma vez por todas aquilo que tem nos incomodado, aquilo que tem muitas vezes feito com que eu venha sofrer, com que você venha sofrer. E nós precisamos buscar ao Senhor e falar: Senhor, olha, eu quero estar verdadeiramente diante do Senhor, e diante do Senhor eu vou vencer todos esses obstáculos, todas essas afrontas, porque a tua palavra diz que para cada dia de afronta o Senhor dará dupla honra, para cada dia de vergonha a dupla honra. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos estar nos envolvendo, nós precisamos estar nos entregando, que o Espírito Santo do nosso Deus, ele venha falar ao meu coração, que ele venha falar ao teu coração, que nós possamos estar ouvindo do nosso Deus as suas maravilhas, que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sermos uma bênção nas mãos desse Deus. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não te deixe levar pela voz do opressor, mas esteja buscando ao Senhor que tudo pode. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele poderá verdadeiramente te ajudar a estar saindo de uma situação incômoda. Ele te fará vitorioso. E você, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poderá estar aí transpondo as barreiras. As afrontas, elas vão cair por terra, mas nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus para renovar a nossa mente, oxigenar, para que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, termos onde nos apoiar. Vamos apoiar no nosso Deus, buscar a Ele, colocar a nossa vida no altar e que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida e na tua vida. Também quero trazer uma porçãozinha aqui a respeito do livro dos Mártires, que fala sobre a historicidade da igreja, o quanto os mártires da igreja sofreram para que nós pudéssemos ter essas sagradas escrituras, essa Bíblia, para que nós pudéssemos estar lendo, para que nós pudéssemos estar explanando, falando do poder salvífico de Deus. Então foi uma época papal, a época da Inquisição, que muitos mártires foram queimados, decapitados, jogados no mar com a pedra amarrada para serem afogados.
Muitas mulheres desses mártires foram abusadas sexualmente, crianças foram mortas, mulheres foram abertas as barrigas e destroçados o povo de Deus. Então, tudo por causa de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz a palavra do Senhor que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, ele é mediador. Somente Jesus Cristo, ele pode interceder junto ao Pai. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venhamos colocar a nossa vida, aleluia, no altar, nesse Deus que tudo pode. Amém? Então, quero estar aqui trazendo mais uma palhinha, falando mais um pouquinho a respeito disso. Nós vamos falar hoje do Dr. Hadley. Dr. Hadley viu fogo com as suas chamas em sua direção. Clamou com uma voz maravilhosamente potente: Senhor, Senhor, receba o meu espírito. Dr. Latimer, clamando do outro lado tão veemente quanto Hadley, disse: ó Pai Celestial, receba a minha alma. Recebeu as fortes chamas como as estivesse abraçando. Após ter levado as mãos ao rosto e, por assim dizer, como se estivesse banhando com fogo, logo morreu, aparentemente com pouco ou nenhum sofrimento. Aleluia! Muito bem, já estão mortos e receberam a recompensa deste mundo. A recompensa que lhes está reservada no céu será manifestada naquele dia, aleluia, da glória do Senhor, quando ele virá com seus santos anjos, amém? Glórias a Deus. No mês seguinte morreu Stephen Gardiner, bispo de Winchester, Lord Chanceler da Inglaterra. Esse monstruoso papista havia nascido em Bury, Suffolk. A qualquer coisa que lhe trouxesse proveito pessoal. Primeiramente, posicionou-se ao lado do rei na questão de Ana Bolena. Ao estabelecer-se a reforma, declarou que a supremacia do Papa era um artigo abominável. Quando a Rainha Maria foi coroada, adotou todas as fanáticas posturas papistas da rainha e foi pela segunda vez nomeado bispo de Winchester. Conjectura-se que a intenção deste homem era conseguir a morte da Lady Elizabeth. Porém, quando chegou a este ponto, Deus decidiu tirá-lo de cena. Na tarde do mesmo dia em que fiéis soldados de Cristo, Hadley e Latimer, morreram, Gardiner sentou-se a comer com um coração regozijante. Havia apenas se servido de alguns bocados quando caiu enfermo e foi levado à cama, onde permaneceu durante 15 dias preso por uma grade, ou melhor dizendo, por um grande sofrimento. Não podia evacuar e ardeu em febre por todo este tempo e culminou com a sua morte, execrado por todos os bons cristãos. Rogamos ao Pai Celestial que ele possa ter recebido lá no alto aquela misericórdia que ele jamais compartilhou aqui embaixo na terra. O Sr. John Philippo, este Marte, filho de um fidalgo, nasceu em Hampshire City e foi educado no novo colégio em Oxford, onde durante vários anos estudou a lei civil e destacou-se também na língua hebraica. Era um erudito, um cavaleiro, zeloso na religião.
de caráter arrojado e aborrecedor das adulações. Após visitar a Itália, voltou à Inglaterra, no momento em que os assuntos nos dias do rei Eduardo ofereciam um aspecto muito mais promissor. Durante este reinado foi arcediago de Winchester, subordinado ao Dr. Poinet, que sucedeu a Gardiner com a ascensão da Rainha Maria. Foi convocado a uma conferência na qual o Sr. Philpott defendeu a reforma contra o seu ordinário Gardiner, que era novamente o bispo de Winchester. Logo foi levado à presença de Bonner e outros comissionados para que fosse interrogado no dia 2 de outubro de 1555, após permanecer encarcerado durante 18 meses. E ao pedir para conhecer os membros da comissão, Dr. Story disse-lhe cruelmente: gastarei a minha toga e o meu manto, porém te queimarei, que o lancem na torre dos Lollardos. Uma miséria, ou melhor dizendo, uma mísera prisão, porque limparei estes hereges do cárcere real de todas as outras prisões. Durante o segundo interrogatório do Dr. Philpott, foi insinuado que o Dr. Story havia dito que o Lord Chanceler dera uma ordem para a qual deveria ser eliminado. E foi deduzir ao resultado dessa indignação, foi lançado na corvoaria do Sr. Bonner, onde encontrou-se em companhia de zeloso pregador Essex, que fora induzido a assinar um documento de retratação, mas que, posteriormente acusado por sua consciência, pediu ao bispo para rever o documento, o qual rasgou em pedaços. Este fato levou Bonner, em um ataque de cólera, a golpeá-lo repetidas vezes e arrancar-lhe parte da barba. O senhor Philpott teve, então, naquela mesma noite, uma conversa particular com Bonner. Após aquela entrevista, foi enviado novamente ao seu leito de palha, na covardia, juntamente com os outros presos. Após 7 interrogatórios, Bonner ordenou que colocasse no tronco, e no dia seguinte separou-o de seus companheiros da prisão, classificou-o como semeador de heresias e o enviou a uma casa nas proximidades das Ameias, em Saint-Paul's, de 8 por 13 pés, do outro lado da torre dos Lollardos, e que podia ser vista por todos da varanda exterior da casa do bispo. Ali encarceraram o Dr. Philpott, que felizmente conseguiu passar secretamente algumas cartas com seus interrogatórios. Em seu 11º interrogatório, diante de vários bispos, o Dr. Morgan de Oxford, este último ficou tão fora dos padrões de comportamentos comuns a esta ocasião, por causa da forte pressão dos argumentos de Philpott, que lhe respondeu, em lugar de espírito do evangelho, de que vos orgulheis possuir-me, parece que tendes o espírito do bar em que bebeste,
com os vossos companheiros, do qual creio todos saístes embriagados. Diante dessa brutal e infundada afirmação, o senhor Philpott respondeu indignado: parece por tuas palavras que estás mais familiarizado com este espírito do que com o espírito do Deus vivo. Por esta razão digo a ti, parede branqueada e hipócrita, em nome do Deus vivo, a verdade que te tenho manifestado, que Deus fará chover fogo e enxofre sobre blasfemos como tu. Foi em seguida enviado a Bonner ao calabouço com a ordem de que não se lhe permitisse nem ler a sua Bíblia e nem tivesse a luz do candeeiro. No dia 4 de dezembro, o senhor Philpott foi novamente interrogado e este foi seguido por outros 2, com os quais foram totalizados 14 interrogatórios antes daquele em que foi condenado. Tal era a perseverança e ansiedade dos católicos, ajudados pela capacidade persuasiva dos mais distintos bispos papais, por levá-los sobre o pálio de sua igreja. Estes interrogatórios, que foram muito prolongados e eruditos, eram redigidos pelo senhor Philpott e não pôde exibir diante de qualquer mente livre de pré-julgamento qualquer prova mais poderosa da insensatez dos doutores católicos. No dia 16 de dezembro, no consultório de São Paulo, o bispo Bonner, após ter apresentado contra ele algumas acusações triviais, como, por exemplo, comprar secretamente matérias-primas para a fabricação de tinta ou escrever algumas cartas particulares, outras acusações como essas, passou a pronunciar a terrível pena contra Philpott. Depois que o próprio Bonner e outros bispos tentaram por todos os meios a sua retratação, foi em seguida conduzido a Newgate, onde o malvado guarda católico carregou com pesada corrente que lhe foram retiradas por um ato de humildade o senhor Marchand. No dia 17 de dezembro, o senhor Philpott recebeu a notícia que morreria no dia seguinte, no qual encontrou-se regozijante com os funcionários do tribunal que o levaram ao local da execução. E entraram em Smithfield, onde o terreno estava tão lodoso que 2 oficiais se ofereceram para levá-lo à estaca. Porém, ele respondeu: quereis fazer-me como um papa? Sinto-me satisfeito por terminar a minha viagem a pé. Ao chegar à estaca, disse: desdenharei sofrer na estaca, quando o meu Redentor não se recusou a padecer a mais vil morte na cruz por mim. Em seguida recitou mansamente o Salmo 107 e 108. Após concluir suas orações, foi preso ao poste e o fogo foi colocado na pira. No dia 18 de dezembro de 1555, morreu este ilustre mártir, reverenciado pelos homens e glorificado por Deus. Assim, meu amado irmão, mais um homem de Deus, ele é aí dilacerado, feito mártir, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada dia estar renunciando ao mundo e colocando a nossa fé no Senhor, no glorioso Deus de Abraão, no glorioso Deus de Isaac e de Jacó. Amém? Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos testificar desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que tem guardado a minha vida, guardado a tua vida,
e feito infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, no nome santo do nosso Senhor. Que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a meu amado irmão José Vidal, a minha amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja abençoando vocês nessa manhã, que Deus esteja operando, que Deus esteja fazendo infinitamente mais, amém? Que nós possamos colocar a nossa vida no altar. Peço oração então pela amada irmã Paula Pereira, né? Ela está pedindo oração pelo seu relacionamento com o Felipe, amém? Então que os amados irmãos venham ajudar aí o pastor Carlos em oração, nós estaremos colocando ela diante de Deus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja tomando, Senhor Deus, Paulo e Felipe nas tuas mãos, Pai. Ela tem, Senhor Deus, pedido, Senhor Deus, oração, Senhor Deus, pelo seu relacionamento, Pai. E nós, ó Pai, colocamos nas tuas mãos, ó Pai, como intercessores, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, com poder e glória. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha entrar com as providências necessárias, que eles possam, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter, Senhor Deus, um casamento, Senhor Deus, abrilhantado pelo Senhor, ó Pai, um matrimônio, ó Pai, cheio, Senhor Deus, da tua presença. Cuida deles, ó Pai, cuida da família, Senhor Deus, do ir, do vir, ó Pai. Que venham, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, guardados, Senhor Deus, pelas tuas mãos poderosas. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por todos os nossos amados irmãos que têm, Senhor Deus, se reunido nessa manhã, juntamente com o pastor Carlos, em oração, Senhor Deus, para aprender, Senhor Deus, mais um pouco do Senhor também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, e clamo, Senhor Deus, para as necessidades, Senhor Deus, muitas, Pai, que teus filhos e filhas, ó Pai, aleluia, tem apresentado diante do Senhor nessa manhã. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja o Senhor aí do alto céu, lugar da tua habitação, Senhor Deus, contemplando, Pai, e agindo, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes. Nós te pedimos encarecidamente, por cada amado irmão, por cada amado irmão, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, com poder e glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a Deus por mais de 1.500 pessoas que estão conosco nessa manhã, que Deus esteja abençoando, né, a sua vida, que Deus esteja derramando da sua graça, do seu poder, que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um de vocês. Que tenha aí um dia glorioso na presença desse Deus, que nós possamos ver a mão de Deus operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que possamos ver Deus agindo com poder e glória na vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus esteja fazendo infinitamente mais. Que Deus esteja aí nos ajudando todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja e Deus esteja aí agindo com poder e glória. Em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, que, aleluia, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a sua vinda, e todos digam amém e amém. Amém? Abração do pastor Carlos, tenham todos aí um dia avivado, um dia cheio do poder de Deus sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Foi muito bom, e a cada dia que nós venhamos aí adorar a Deus, que nós venhamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor, amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, um feliz sábado aí, um sábado cheio do poder do Espírito Santo, amém? Fica com Deus, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, amém? E até amanhã, se Deus quiser, amém? Fica na paz.